E aí galera, beleza? Bem-vindos ao quarto vídeo da nossa série Aprendendo a fazer jogos usando o Pygame. Então nesse vídeo aqui a gente vai dar uma bela organizada aqui no nosso código, né? Criando algumas classes, também começar a utilizar sprites. Então olha esse código aqui, ele funciona, só que ele tá cheio de variável solta, né? Player image, player rect, player speed, né? Imagine se pudesse criar 50 inimigos, por exemplo. A gente teria que ficar criando enemy 2 até enemy 50. Seria perto do inviável, né? Para resolver isso, a gente pode usar classes. Pense na classe como uma fábrica ou um molde, né? Cria um molde do inimigo uma vez, né? E a fábrica cospe, né? A fábrica vai fabricando quantos a gente quiser. A gente não vai usar qualquer classe, né? A gente vai usar uma função do Pygame para isso, é a pygame.sprite.sprite, né? Ela é uma classe especial do Pygame. Já vem com alguns superpoderes aí, umas funcionalidades bem bacanas, né? Para gerenciar imagens, tá? Colisões também. Então, para começar aqui, a gente pode começar limpando o código, né? Apagando essas variáveis globais aqui dos players, né? Que a gente viu anteriormente. Vamos reescrever algo dentro da nossa classe. Então, começando aqui, a gente começa uma classe chamada player. E essa classe vai receber como atributo a do Pygame que eu comentei antes, que é a sprite.sprite. Beleza. A gente precisa colocar a nossa não aqui, assim pra cá, finish self. Olha, ele já fez sozinho, então só que eu não vou usar esse super aqui, ele vai ser usado, já explico aqui, só que beleza. Esse comando super aqui, ele vai garantir que a classe sprite como ela deveria, tá? Beleza. Agora dentro da nossa classe a gente precisa garantir tem que ter imagem direct. Todo sprite ele tem que ter. A gente pode estar colocando plugin code usar lá a nossa nave. Beleza. Aí novamente precisa a gente redimensionar o tamanho do nosso ponto. Coloca. A gente colocou self.image e self.rect. Self.getRect. Basicamente a mesma lógica que fez antes com as variáveis player, só que agora dentro de uma classe bem mais organizada. A gente pode colocar dentro dessa classe também o posicionamento. Acho que vou colocar aqui igual a 400. Aqui vai ficar um pouquinho baixo. Também a gente pode definir a velocidade, né? Igual assim, igual estava antes. Antes de a gente pode, em vez de definir aqui
esse tamanho de largura e altura, usando os valores direto aqui dentro da função, pode definir constantes para ficar melhor de usar depois lá no loop. Width, height, elas conseguem usar 860, beleza. Aí dá 860 aqui. As nossas 20. Beleza. Então a gente tem aqui a nossa classe player, a gente está dizendo que o nosso player ele é um sprite e ele vai herdar todos esses poderes que a classe sprite ela fornece. O init, né, sempre vai ser o né, da nossa classe, né, é o que acontece quando o nosso objeto nasce. E o self, né, significa eu mesmo, né, self é a imagem. Agora a gente precisa mover a lógica das teclas que estava lá solta no loop para dentro de uma classe também. Cada objeto deve saber como se mover sozinho. Dentro dessa classe player aqui, a gente pode criar um método, uma função update. Então eu vou criar aqui def automaticamente de coisa aqui eu não. Beleza. A gente precisa é da fupdate, que vai receber self. E aqui dentro a gente pode mover a nossa lógica de movimentação. Então toda essa lógica aqui de ação e de movimentação, dar uma recortada aqui, colar dentro desse método. Só que em vez do player, a gente precisa usar self, beleza? Então define aqui tudo como self, né? Player, né? Dentro desse método update, que ele vai ser chamado a cada frame do jogo, né? Então basicamente ele vai ser como se fosse o cérebro do personagem. Agora que a gente criou uma classe inteiramente para o nosso jogador, né? A gente tem um molde aqui, a gente pode criar um molde inimigo, né? Ele é parecido com o player, só que ele pode fazer ele se mover sozinho. Para fazer ele se mover sozinho, a gente precisa importar uma outra biblioteca do Python, que é a biblioteca random. E usando essa biblioteca random, a gente pode definir para ele se mover aleatoriamente pela tela. Então eu vou construir uma classe aqui, dando lá sprite, definindo aqui posição, cor e etc. Beleza, criei uma classe inteiramente aqui para o inimigo. Então basicamente aqui no começo da nossa classe, ele vai criar um quadrado vermelho, né? Que a gente definiu aqui para ele ser puramente vermelho. Ou você pode, por exemplo, fazer que nem a gente fez no computador e definir uma imagem, aí, carregar uma imagem de um meteoro ou coisa do tipo. Nessa segunda parte aqui da classe, eu defini, ele vai basicamente sortear uma posição X aleatória. Ele vai fazer esse sorteio, né, de uma posição X aleatória nascendo em cima da tela e com uma velocidade aleatória aí que eu defini, 2 e 6. E por último aqui, nesse método update, eu basicamente defini ele cair para fora da tela e ele volta para o topo, né, voltar ali pro final. Ele sai da tela, né, e vai criar uma ilusão aí de chuva infinita aí de apenas usando um objeto. Agora voltando para o principal, ele fica muito mais limpo, né? Porque ele está muito mais fácil de... Só que a gente precisa atualizar aqui os objetos que a gente usou anteriormente. Então depois das classes a gente vai criar, né, objetos das classes. E antes do igual ao objeto player, fazer a mesma coisa do inimigo do nosso filho. A gente só dar um update aqui. É a mesma coisa para o nosso inimigo.
Beleza, fizemos as instâncias aqui, fizemos update, faltou o Bleach. Eu apaguei o Bleach anterior. Não estava mais usando o Player Image, o Player Act. Agora a gente usa as instâncias, né? Player fazer a mesma coisa pro beleza. Então botando para rodar o nosso código, vai ver que ele tem que ele cria aqui um inimigo caindo para baixo. Sempre que ele sai para fora da tela, ele respawna no topo. E a gente também conseguiu, né, definir aqui as variáveis, né? Também as paredes lá dentro da classe, igual a gente tinha feito anteriormente com as variáveis. Você vê que a velocidade aqui que o inimigo, né, que esse quadradinho ele pega, ela é aleatória, né? Porque eu defini uma velocidade entre 2 e 6. Então você viu que o loop ele não precisa exatamente saber como que o player se move. Ele só manda player e atualize. E daí lá na classe em cima ele se vira. E o nosso loop ele fica muito mais fácil de organizar, muito fácil de dar manutenção, de implementar uma coisa nova. Isso aqui é uma organização. Então a gente tem inimigo aqui. Mas e se a gente quisesse 100 inimigos? A gente vai criar 100 variáveis? Claro que não. No próximo vídeo a gente vai usar grupos de sprites para gerenciar aí um exército inteiro com apenas 2 linhas de código. E visualmente vai ser bem impactante e divertido. Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou!